Congresso Nacional de Estudos Lispectorianos. Antes de darmos início à nossa palestra, temos alguns avisos. As perguntas devem ser feitas ao término da fala da nossa convidada. A lista de frequência será enviada pelo chat ao término da fala da nossa convidada. Pedimos a todos e a todas que permaneçam com seus microfones desligados durante a exposição da professora, para evitarmos microfonia e ou interferência. Por fim, em decorrência do congresso ser online, as salas estão passíveis de serem invadidas. Neste caso, iremos fechar a mesma e automaticamente enviaremos um novo link. Sem mais delongas, gostaríamos de perguntar se todos e todas concordam com a gravação da palestra. Por gentileza, respondam no chat. Hoje, teremos o prazer de receber a professora Luana Ferreira de Freitas, com a sua palestra intitulada Sobre o Tempo em Clarice. A professora é pós-doutora em Estudos da Tradução na Bélgica, doutora em Teoria Literária na Universidade Federal de Santa Catarina, é atualmente professora na Universidade Federal do Ceará, onde atua na área de literatura em língua inglesa, estudos literários da tradução, em especial autoria e estilo, tradução e recepção de literatura brasileira no estrangeiro e tradução comentada e anotada. É uma das fundadoras e primeira coordenadora da POET, pós-graduação em estudos da tradução, na UFC. Coordenadora do GT de Estudos da Tradução de 2018 a 2020 e membro da CLIV. É com imensurável prazer que a recebemos para este momento de troca e construção teórica. Grato a todos e a todas por estarem conosco neste momento. O espaço é todo seu, professora Luana. Obrigada, Francisco. Agradeço não só a introdução, mas agradeço também o convite e agradeço o Guilherme, que entrou em contato comigo, sempre tão paciente, tão generoso comigo. Bom, eu vou, então, compartilhar aqui. Não. Um minutinho só. Desculpa, gente. Estou apanhando aqui um pouco. Guilherme, ou melhor, Francisco. Oi, professor. Francisco, eu não estou conseguindo colocar os slides. Vou tentar aqui, professor. Tá, obrigada. Que engraçado. Ah, ótimo. Obrigada. Se coloca no tela inteira.
Obrigada, obrigada. Francisco, eu vou ficar te incomodando o tempo todo, infelizmente. Bom, próximo slide, Francisco. Obrigada. Bom, essa frase, ela está naquela famosa entrevista da Clarice, de 1977, pouco antes dela morrer, né? Que eu saiba, eu não fiz nenhuma concessão. Tem a ver com os romances, né, que eu vou analisar mais de perto, que são Perto do Coração Selvagem e Água Viva, e o uso radical da língua que a Clarice faz, né? Esses romances, o romance de estreia da Clarice, Perto do Coração Selvagem, né, que foi o primeiro romance dela, e depois Água Viva, eles têm, ela tinha 23 anos no primeiro, né, eles têm um intervalo de 29 anos, o primeiro romance já é bastante, já tem um uso de língua bastante, assim, diferente, bastante radical, mas o Água Viva, ela vai radicalizar totalmente. E, de fato, ela não fez nenhuma concessão, né? Nenhuma concessão. Bom, essa conversa de hoje, ela nasce de uma primeira versão de um artigo escrito em parceria. Eu e um colega chamado Antônio Gomes, que é um pesquisador de física, que, por sua vez, teve como origem um vídeo gravado para o evento 100 vezes Clarice, que era um evento em decorrência do centenário, né, da pesquisadora, em dezembro de 2020. A nossa conversa hoje não tem como objetivo falar do tempo narrativo em si, mas, sobretudo, da tentativa de Clarice Lispector de fazer como que um estudo do tempo. Como o tempo é apreendido e medido, certa suspensão do tempo e da relação entre tempo e vida e tempo e criação. No nosso caso, não estamos interessados tanto em uma análise do tempo cronológico exterior, tampouco do tempo psicológico, subjetivo, interior. Quanto mais Clarice escreve, e aqui nos referimos aos romances que analisamos, mais o tempo se torna Deus, personagem e tema. Com o tempo, a questão da objetividade ou subjetividade do tempo se perde. O tempo é. Clarice parece valer-se do debate acerca do tempo que ocorre na física. Próximo slide, Francisco. Bom, por um lado, segundo a teoria da relatividade, o universo passa a ter uma concepção geométrica e o tempo é apenas uma das suas dimensões, que se define não mais separado do espaço, mas sim como uma geometria maior, chamada de espaço-tempo. O tempo perde, dessa forma, seu caráter absoluto e passa a depender do observador, das condições de quem o está medindo. Nesse sentido, o que é passado para um observador pode ser futuro para outro, de acordo com essa perspectiva. O tempo passa a ser a própria origem do universo. Nasce, pois, no instante zero em que aconteceu o Big Bang, a singularidade que gerou o universo. Por outro lado, se partirmos do pressuposto de que o universo surgiu a partir de uma instabilidade e não de uma singularidade, de algo maior que não conhecemos, um pré-universo que teria alguns caminhos a seguir, e um deles foi o que gerou o nosso universo, toda a perspectiva de descrição e percepção do mundo, do tempo, muda por completo. Nesse sentido, alguns físicos apontam que uma alternativa possível e razoável é que o tempo precede a existência do nosso universo. Ou seja, o tempo não teria começo, talvez não tenha fim. Ou, como dito acima, o tempo é. No nosso caso aqui, né, hoje, nós estamos mais interessados nesse tempo do não tempo.
o tempo Deus. O slide 4, Francisco. O Santo Agostinho, intuitivamente, ao perguntar o que fazia Deus antes de criar o céu e a terra, chega a uma conclusão, de certa forma, semelhante, que o faz distinguir eternidade de tempo. A angústia de Agostinho, em sua tentativa de desvendar o tempo sem pôr Deus à prova, origina-se justamente do caráter temporal da vida humana. Impossibilitado do recuo ou distanciamento necessário para examinar o tempo, condição humana incontornável, resta a Agostinho a intuição do que é tempo, distinguindo-o da eternidade, ou do tempo do não tempo. Para Agostinho, então, na eternidade, necessariamente fixa e divina, não há passagem de tempo, apenas o presente. Teus anos são um único dia, e teu dia não é um dia após dia, mas um hoje, porque teu hoje não é suprimido por um dia, nem substitui um ontem. Tu fizeste todo o tempo, e és antes de todo o tempo, e não houve um tempo em que não havia tempo. Próximo slide, Francisco. Cabe citar, então, uma terceira perspectiva desse não tempo, né? É aquela presente no Eclesiastes, né, da Bíblia. Esse texto, a gente sabe, né, ele não tem como tema o tempo, mas ele tem como tema a vaidade, né, e a não significância da vida, né, a frivolidade da vida, né? Mas ele trata paralelamente do tempo e da eternidade, né? Então vamos lá, uma geração vai, uma geração vem e a terra sempre permanece. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se, isso, fugacidade, justamente, apressando-se a voltar ao seu lugar. E é lá que ele se levanta. O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte, e girando, vai o vento em suas voltas. Todos os rios correm para o mar, e contudo, o mar nunca se enche, embora, chegando ao seu percurso, os rios continuam a correr. Todas as palavras são gastas, e ninguém pode mais falar. O olho não se sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Mesmo que alguém falasse de algo, olha, isto é novo. Eis que já sucedeu em outros tempos, muito antes de nós. Gente, desculpa, eu moro numa casa, então às vezes tem muito barulho. Eu vou fechar a janela, 1 minuto só. Não sei se melhorou. Vamos lá. Não, volta por favor. Obrigada. Bom, então o texto, né, ele vai tratar dessa coisa, né? A vida passa em oposição ao que é eterno, né? Ao que não passa, né? Então, uma geração vai, uma geração vem. Então, o que não passa, né? O sol, o vento, os rios, o mar, né? Então, o que passa? Nós, né? Nós passamos, né? Então, a gente fala, né, que o que a gente faz é importante, olha, isso é novo, e que, de fato, né, não é. Então, a vida, a nossa, é insignificante diante do que é eterno, né? Ou seja, divino, né? E é um corretivo para a vaidade. Agora, o próximo slide. Então, dessa forma, né? Temos, de acordo com a possibilidade de o universo ter surgido de uma instabilidade, da perspectiva de eternidade em Agostinho e do texto coelético, um tempo infinito, sem começo nem fim, imensurável, formado apenas de presente, pois que imutável. Bom, não é de hoje que a humanidade se ocupa com essa dualidade, né? Essa relação do tempo finito e do tempo infinito, do tempo e do não tempo. Para os gregos, né, tinha 3 tempos, né? O Cronos, Kairos, o Aion. Esse último, Aion, era o tempo da eternidade, né? Esse tempo que não tem início e não tem fim.
ele vai se inspirar nessa divindade do próximo slide, Francisco. Isso, é o Zurvan, né? Que é da mitologia persa, a divindade do deus eternidade, né? Que tinha essa cobra, essa serpente enrolada, né? Que também tem uma serpente, tem a ver com a serpente também no Aion. O Zurvan, ele, por sua vez, é inspirado, próximo slide, Francisco, no Rudras, que é da mitologia hindu. Vocês vão ver que ele também tem uma serpente nos braços, né? Então, a gente pode ir atrás, lá atrás, né? Essa é uma preocupação que sempre ocupou, né, a humanidade. Bom, no processo de escrita e releituras para esse artigo, nós revimos a famosa entrevista que Clarice concedeu pouco antes de morrer à TV Cultura. O entrevistador, Júlio Lerner, busca situar cronologicamente o público com algumas perguntas a Clarice, cujas respostas são como um reflexo do tratamento dado ao tempo nos seus textos. Destacamos algumas que acreditamos convergem com o assunto de que tratamos aqui. Francisco, só mostra o próximo slide. Um minutinho só, gente. Desculpa, essas são as perguntas. E agora, Francisco, você pode parar um pouquinho, que agora eu tenho que colocar o vídeo com isso. Vamos ver se eu consigo, né? Pronto. Aqui. Quase que necessariamente a pergunta de como você começou, quando. Isso é mais do que conhecido, você começou aos 7 anos de idade. Antes dos 7 anos eu já fabulava, já inventava história. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. É muito complicado para explicar essa história, como era. Mas quando eu comecei a ler e escrever, comecei a escrever também. Pequenas histórias. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que... A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. Desculpa, Francisco, você volta lá? Pronto, aí. Pronto. Bom, aí nós temos as perguntas, né? Então, como você começou? Quando? Eu comecei desde sempre, ela diz. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora?
eu nunca assumi, né? Papapá. Mais adiante, quando Clarice afirma que o adulto é triste e solitário, Lerner pergunta: a partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpe, eu não vou responder. Né? A gente percebe que não há objetividade nas respostas da Clarice, nas respostas imediatas e naturais. Depois, por exemplo, essa terceira pergunta, né, que ela fala, desculpa, eu não vou responder. Depois ela se sente constrangida, eu não sei se vocês lembram precisamente desse trecho, mas depois ela se sente um pouco constrangida e ela tenta falar alguma coisa, né? Mas as respostas naturais, imediatas dela, né, não tem objetividade. O tempo, ele não é medido de acordo com o parâmetro do entrevistador. Ele nunca tem uma resposta precisa, né? Aos tantos anos, assim, né? Nunca tem. O que a gente tem? A gente tem desde sempre, nunca e segredo. Não há data, não há período. Ela não responde, ela responde com fatos. Eu escrevo, sou amadora, é segredo. O tempo cronológico, objetivo, parece ter sido suprimido, substituído. A passagem do tempo nas narrativas claricianas é marcada, em geral, de outra forma que não a tradicional objetiva. Bom, próximo slide. Aqui, um conto, assim, super conhecido da Clarice, né? É o conto que abre a Laços de Família, que eu acho que a coletânea de contos mais famosos, né, da Clarice, ou pelo menos um dos mais famosos, né? Felicidade Clandestina é o conto que vai abrir Laços de Família, o conto, a narradora é uma criança, né? E ela, rapidinho, só para... verdade, desculpa, verdade, Felicidade Clandestina, verdade. Ele vai... Bom, voltando, o conto... Aí a narradora é essa criança, verdade, essa criança que ela é pobre, né? E ela é colega dessa outra criança que tem um pai que tem uma livraria. E que essa menina, ela só dá presente cartão postal. E essa outra narradora que não tem dinheiro, ela tá louca para ler As Reinações de Narizinho. Então, a outra menina, essa que tem, né, diz que vai emprestar. E que ela passe, diz a narradora, olha, passa lá na minha casa que eu te empresto. Eu te empresto. Então, a narradora vai à casa da menina e ela fala, olha, esqueci de falar, eu emprestei para fulana e ela não devolveu. Mas passa amanhã, né, que ela vai devolver e eu te empresto. E ela fica nesse jogo dia após dia. E a menina fica indo. E a menina tem noção, né? Tem consciência de que está sendo enrolada, de que está sendo humilhada, mas vai, porque ela quer muito livro. Até que um dia, a mãe, né, da antagonista vê aquele movimento, vai lá e pergunta o que está acontecendo aqui, e a antagonista se vê ali na coada, diz o que está acontecendo, e a mãe, então, fala, não, esse livro nunca saiu daqui, não, você vai emprestar para ela, e vira para a narradora e fala assim, olha, não tem pressa de devolver. Então, a narradora está felicíssima, né? E esse fragmento aqui é justamente quando ela pega o livro e vai para casa. Bom, em Felicidade Clandestina, por exemplo, temos a narradora às voltas com a possibilidade de pegar emprestado o cobiçadíssimo As Reinações de Narizinho. Quando finalmente consegue, ela diz, sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o.
Li algumas linhas maravilhosas. Fechei de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardara o livro. Achava-o, abria-o, por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A narradora criança do conto acima, depois de muito esperar e alguma humilhação, finalmente consegue, mediante intervenção da mãe da antagonista, o livro tão desejado. Contudo, apesar da espera, não lê com pressa, mas, ao contrário, adia a felicidade e vai brincando consigo mesma com o tempo. A passagem do tempo é marcada pela dilatação do tempo da ação, da leitura. Em Amor, um conto, acho que talvez o conto mais celebrado, ou pelo menos um dos contos mais celebrados da Clarice, né? Conto da Ana. Em Amor, talvez um dos contos mais conhecidos e reconhecidos de Clarice, temos a protagonista, Ana, que é casada, mãe de 2 filhos, se sente presa em uma cena familiar em que não cabe e onde se colocou espontaneamente. A personagem faz parte de uma linhagem de personagens claricianas que lutam contra um passado de liberdade e imaginação. Bom, Ana, ela conscientemente, né, ela rompe com esse passado turbulento dela, né, e opta pelo casamento, pela maternidade, né? E ela reprime essa coisa conscientemente. E ela tem essa vida dela, que ela vai tocando dia após dia, a manhã dela é cheia de atividade, de tarde ela mais ou menos fica, os filhos estão na escola, o marido vai trabalhar, e a tarde é uma coisa mais complicada, né? E esse dia ela foi fazer compras à tarde, e aí ela se depara com uma cena, que é um cego mascando chiclete, né? E aquilo ali, simplesmente, ela entra numa espécie de transe, né? E que devolve, ela luta contra aquilo, mas que leva ela de volta àquele estado anterior, né? De autonomia e de liberdade mesmo, né? E, enfim, a cena é mais ou menos essa. Ela vai para o Jardim Botânico, né? Em meio a esse estado que ela está, estado de graça mesmo, né? Ela vai para o Jardim Botânico, aí, se a pessoa está lendo a Clarice pela primeira vez, a pessoa pensa assim, poxa, pronto, ela se libertou daquilo, ela estava extremamente infeliz, né? Ela vai se libertar daquilo, acabou, mas não, né? Quem conhece a Clarice sabe que ela vai voltar, né? Ela volta. E a gente não sabe como é que volta de um estado desse, né? Ela era assim, e ela estava ali, ela está se contraindo, tá, para ficar dentro daquela cena que ela não cabe, ela sabe que ela não cabe, ela tem consciência que ela não cabe. Todos os dias ela faz um esforço, né, para estar ali, né? E ela consegue se libertar um determinado dia, mas como é que volta? Mas volta, né? E ela volta daqui. Bom, esse é o ponto, né? Então, o fragmento é esse. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz. Crescia a água enchendo no tanque. Cresciam seus filhos. Crescia a mesa com comidas. O marido chegando com os jornais. Cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome. O canto importuno das empregadas do edifício. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. No fragmento acima, a passagem do tempo é mediada, sobretudo, pela repetição de crescer e pelo emprego do pretérito imperfeito, que dá o tom do fragmento, o da repetição, o da rotina, como se a protagonista pudesse, por meio das ações repetidas, resignada e automaticamente evitar a volta do passado criativo e autônomo. O uso de crescer no fragmento em destaque é exemplar do estilo de Clarice, a saber, é empregado com seu uso corrente, ou seja, do dicionário, né, como em crescer árvore, cresciam os filhos, mas é também subvertido como
em crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo no tanque e crescia a mesa com comidas. Contudo, a repetição nesse caso, além de traço estilístico, marca não apenas a rotina de Ana com o passar do tempo, fazendo-se, pois, necessário. Né? Não é só... Desculpa, gente, o cachorro. Não é só um traço de estilo dela, que é bem característico dela, né? Essa coisa de usar a mesma palavra com o significado do dicionário e depois retomar, subvertendo aquele sentido. Nesse caso também, essa repetição ela é necessária porque ela quer marcar justamente esse esforço da Ana diário para tentar se encaixar naquele papel, né? E que ela sabe que ela não cabe. Vamos lá. Próximo slide, Francisco, por favor. Ah, eu tinha esquecido de falar. Esse era o slide do amor. Perdão, Francisco. Só um minutinho. Isso mesmo. Agora é do lustre. Era licor de anis. O líquido grosso como algo morno. Anis era o que ela ganhara em confeitos na infância. Ainda o mesmo gosto prendendo-se à língua, à garganta como uma mancha. Aquele gosto triste de incenso, alguém engolindo um pouco de enterro e de oração. Ou a calma tristeza da memória, a um tempo selvagem e domesticado, sabor roxo, solitário, vulgar e solene. O pai trazia balas de anis do centro. Ela chupava sozinha no mundo com o amor por Daniel. Uma por dia até acabar. Enjoada e mística, tão avarenta que ela era. Bebeu licor com prazer e melancolia. O tempo aqui é marcado por uma analepse. Virgínia, por meio do sabor de anis, rememora a infância, marcando a passagem do tempo. É como se a memória se presentificasse, trazendo consigo um pouco da personagem para o leitor, atando as contas. Pouco se sabe sobre personagens de Clarice, algumas. E algumas vão se desenhando por meio de analepses, expediente bastante explorado pela autora. Cabe acrescentar que o fragmento acima é exemplar do estilo clariciano. Escolha lexical surpreendente, como empreender a garganta como uma mancha, engolir um pouco de enterro, sabor roxo. Emprego de antítese, como vulgar e solene, prazer e melancolia. E emprego de analepse. Um dos maiores desafios para o leitor do texto de Clarice é o tratamento linguístico original que a autora dá a seus textos, a seus escritos. Clarice parece estar em constante conflito com a língua, em busca da palavra ou da expressão precisa que consiga expressar a experiência das suas personagens. Ela subverte sintaxe, colocações, pontuação, mas, ao mesmo tempo, seu texto parece paradoxalmente sofisticado e titubeante, como se estivesse em uma constante busca, tateando a língua. O uso que Clarice faz da língua se opõe a uma experiência linguística prosaica, um processo automático em que se espera uma mensagem transparente. A língua como um veículo de ideias, com uso instrumental. O uso de língua clariciano é singular na medida em que tenta nomear coisa e experiências como se o narrador nunca as tivesse visto antes, nos levando a enxergar o objeto fenomenologicamente sob uma nova luz, tendo a experiência visual do narrador em vez de um simples reconhecimento do objeto, né? Bom, voltando ao amor, né? Aquele segundo conto, né? Que eu dei como exemplo lá do tratamento do tempo, é o caso do cego, né? Mascando o chiclete. É a mesma coisa. Quer dizer, ela mesma, a Ana mesma, lá no conto, ela fala, bom, qual é o mistério de um cego mastigando chiclete? Não tem, é uma coisa comum, é uma coisa normal. Por que que eu tô ficando assim, né?
Por que que isso está mexendo tanto comigo? Né? Mas ali, ao mesmo tempo que ela começou a pensar nisso, ela já estava entrando no estado, né, em que ela começou a entrar e pronto. Né? E aí já era. Aquilo ali que ela sabia, ela tinha alguma consciência que aquilo era uma coisa comum, pronto, aquilo já não era comum, aquilo já estava sendo, ela já estava vendo aquilo sob uma luz diferente, né, uma nova luz, tendo uma experiência visual completamente diferente de um reconhecimento comum de um cego mascando chiclete. Né? Agora o próximo slide, por favor. Bom, agora, o que eu estou interessada especificamente agora, né? De que tempo eu quero falar agora, né? Aquele tempo infinito, que não tem começo, não tem fim. O que exatamente, né? É o tempo do tempo em si, a apropriação do tempo, e criação e o instante já. E de que Clarice exatamente? Tem muita coisa, né? Eu vou trabalhar especificamente com Perto do Coração Selvagem, que é lançado, então, em 1944, quando ela tinha 23 anos, e Água Viva, que é lançado em 1973, 29 anos depois. Eles foram escolhidos, né? O primeiro, porque foi o primeiro, e eu não quis escolher o último, eu escolhi o Água Viva de propósito, porque eu queria justamente pegar essas experiências, a primeira experiência dela, né, e o Água Viva como experiência linguística radicalizada, mais radicalizada possível, de acordo com o meu ponto de vista. Tá. As narradoras ou as personagens em Clarice parecem, por vezes, fazer um estudo sobre o tempo e querer capturá-lo como forma de organizar uma vida sem sentido. Próximo slide, Francisco. Cabe um breve comentário sobre o sentido da vida, ou melhor, a ausência de sentido, que já está presente em Perto do Coração Selvagem, quando o pai de Joana se refere a ela como um ovinho. É isso, um ovinho vivo. O que vai ser de Joana? O que já fora respondido pela narradora quando Joana, criança, olha o quintal do vizinho e diz: o grande mundo das galinhas que não sabiam que iam morrer. A relação estabelecida entre Joana, criança, a preocupação do pai com o que aconteceria a ela e a percepção de Joana sobre a inevitabilidade da morte é mediada pelo tempo. Não é a personagem que dispõe de tempo, é o tempo que dispõe da personagem. Os temas morte, tempo e sentido da vida, combinados ou não, aparecem amildadas vezes nos textos claricianos. Ainda em Perto do Coração Selvagem, temos o pai de Joana falando sobre a mãe. Ele está conversando com um amigo, né? Joana, pequenininha, criança, está escutando lá, né? Ele está conversando com um amigo e o amigo pergunta da mulher, né? Da esposa dele. E ele responde, então nada, ela morreu assim que pôde. Lembrando que assim que pôde é uma medida de tempo. Em Água Viva, a narradora diz, fixo instantes súbitos que trazem em si a própria morte e outros nascem. Fixo os instantes de metamorfose e é de terrível beleza a sua sequência e concomitância. Esta é a vida vista pela vida. Posso não ter sentido, mas é a mesma falta de sentido que tem a veia que pulsa. Abordaremos 3 faces do estudo do tempo em Clarice. O tempo do tempo em si, nesse caso, quase um personagem, a consequente e constante tentativa de apropriação do tempo, como que para ter algum controle da vida sobre a vida ou para imprimir algum sentido à vida, e a relação entre criação e o instante já. Serão nossos objetos de análise os romances Perto do Coração Selvagem, romance de estreia da autora, lançado em 1944, e Água Viva, seu 7º romance, lançado em 1973. Como exemplo do estudo do tempo em si, trazemos dois fragmentos dos 2 romances em análise. Logo nas primeiras páginas dos 2 romances, as narradoras tratam do tempo como senhor de si mesmo, inapreensível. Próximo slide, Francisco. Obrigada. Esse primeiro
é do Perto do Coração Selvagem. Houve um momento grande, parado, sem nada dentro. Dilatou os olhos, esperou. Nada veio. Branco. Mas, de repente, num estremecimento, deram corda no dia. E tudo recomeçou a funcionar. A máquina trotando, o cigarro do pai fumegando, o silêncio, as folhinhas, os frangos pelados, a claridade, as coisas revivendo, cheias de pressa, como uma chaleira a ferver. Em Água Viva, o segundo fragmento, agora está amanhecendo, e a aurora é de neblina branca nas areias da praia. Tudo é meu, então. Mal toquem alimentos. Não quero me despertar para além do despertar do dia. Vou crescendo com o dia, que, ao crescer, me mata certa vaga esperança e me obriga a olhar cara a cara o duro sol. A ventania sopra e desarruma meus papéis. Ouço esse vento de gritos, estertor de pássaro aberto em oblíquo voo. Nos dois fragmentos, observamos o tempo como que em suspenso, para então imprimir a seu próprio tempo movimento à vida. As escolhas lexicais das narradoras são prontamente discerníveis. Joana criança e personagem adulta, respectivamente. Mas duas ideias convergem. O tempo parado, aliado à cor branca, e o tempo passando, aliado à claridade ou ao sol. Cabe observar que o tempo suspenso é ora espanto, ora posse de todas as coisas, ilusão do controle. Ou, dito de outra forma, se para a criança é assombro, a adulta afasta ou esquece a ideia da morte. Já quando o tempo resolve passar, há certa ansiedade, e mesmo para Joana criança, a percepção da vida passando com pressa, o tempo acelerando a si mesmo e a vida. O tempo é exterior e interior, e tem poder de iniciar o dia, não como uma característica sua, um dado universal, mas como um assombro, como uma lembrança do fim. Cada aurora é uma insinuação do tempo individual acabando. Dessa forma, o tempo passa por um processo de desautomatização na escrita de Clarice, ganhando contornos de um Deus, sujeitando personagens. Retomamos aqui a ideia do tempo-Deus e da fugacidade da vida, como explorada no Eclesiastes, de que falamos anteriormente. Uma das consequências dessa consciência do tempo da vida, como senhor da vida, né, é a contínua tentativa de controle do tempo para, assim, controlar a vida, como que para tentar sobrepujar o tempo-Deus. Próximo slide, Francisco. Em Perto do Coração Selvagem, Joana criança parece estar analisando, estudando o tempo. Oi, 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 gemeu baixinho, cansada, depois pensou. O que vai acontecer agora, agora, agora? E sempre no pingo de tempo que vinha, nada acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer, compreende? Mais adiante na narrativa, Joana, já no internato, diz: analisar instante por instante, perceber o núcleo de cada coisa feita de tempo ou de espaço, possuir cada momento, ligar a consciência a eles, como pequenos filamentos quase imperceptíveis, mas fortes. É a vida? Mesmo assim, ela me escaparia. Outro modo de captá-la seria viver. O que importa, afinal, viver ou saber que se está vivendo? Posteriormente, Joana, já adulta, após o encontro com Lídia, temos. Próximo slide, por favor. Francisco. Isso. Aí ela já adulta, né, depois do encontro com a Lídia. Entre um instante e outro, entre o passado e as névoas do futuro, a vaguidão branca do intervalo. Vazio como a distância de um minuto a outro no círculo do relógio. O fundo dos acontecimentos erguendo-se calado e morto, um pouco da eternidade. Apenas um segundo quieto, talvez separando um trecho
trecho da vida ao seguinte. Nem um segundo, não pôde contá-lo em tempo, porém longo como uma linha reta. Renascer, depois, guardar a memória estranha do intervalo, sem saber como misturá-lo à vida. Percebemos que a personagem, quando criança, tenta desvendar a relação entre tempo e expectativa. Na adolescência, quer compreender a vida tendo consciência de cada instante. E mais adiante, percebemos que a Joana adulta não conseguiu. Temos um hiato de tempo, a alusão à cor branca, a impossibilidade de medir o tempo cronologicamente e a suspensão do tempo como alheio à vida em si. O tempo, nesse último fragmento, ele é tão opressor que reduz trama a cenário, o fundo dos acontecimentos erguendo-se calado e morto. O presente é inapreensível, compreendido como intervalo entre o passado e as névoas do futuro, ou separando um trecho da vida ao seguinte. E a narradora acrescenta um pouco de eternidade. Cabe observar que eternidade em si implica não tempo, ou seja, é como se a personagem saísse da sua condição humana e temporal e experimentasse, nesse intervalo de vida, a existência fora do tempo, a suspensão da vida, para então renascer depois, guardar a memória estranha do intervalo. Próximo slide, Francisco. Em Água Viva, segundo a narradora, eu te digo, estou tentando captar a quarta dimensão do instante já, que de tão fugidio não é mais porque agora tornou-se um novo instante já, que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. Quero apossar-me do é da coisa. Quero possuir os átomos do tempo. E quero capturar o presente que, pela sua própria natureza, me é interdito. O presente me foge. A atualidade me escapa. A atualidade sou eu, sempre no já. Mais adiante na narrativa, temos próximo slide, Francisco. Bom, pouco a pouco se aproxima o que vai ser. O que vai ser já é. O futuro é para frente e para trás e para os lados. O futuro é o que sempre existiu e sempre existirá. Mesmo que seja abolido o tempo, o que estou escrevendo não é para se ler, é para se ser. A trombeta dos anjos seres ecoa no sem-tempo. A personagem no segundo romance parece mais consciente em relação ao caráter elusivo do tempo. Mas, ainda assim, ela tenta controlar o instante já, ou o é da coisa. Ressaltando no primeiro fragmento que o presente é ela sempre no já. Se compararmos a expectativa em o que vai acontecer agora, aquele primeiro trechinho da Joana criança, ao primeiro fragmento de Água Viva, percebemos que o estudo do tempo nesses dois romances de Clarice, separados por quase 3 décadas, 29 anos, de um modo geral, partiu da tentativa de antecipação da personagem e o tempo como exterior à existência, para a noção de que, ainda que fugidio, o presente é a própria personagem no instante já. Já no segundo fragmento de Água Viva, a narradora parece mais resignada com a inexorabilidade do tempo. E, mais que em qualquer outra passagem, parece estar dialogando diretamente com a ideia de eternidade e de não-tempo de Santo Agostinho. Próximo slide, por favor, Francisco, está quase acabando. Por fim, a relação entre tempo e criação. Nos dois romances, temos as personagens criando no instante já. Em Perto do Coração Selvagem, Joana recita o poema que acabara de inventar. Papai, inventei uma poesia. Como é o nome? Eu e o Sol. Sem esperar muito, recitou. As galinhas que estão no quintal já comeram 2 minhocas, mas eu não vi. Sim, o que é que você e o Sol têm a ver com a poesia? Ela olhou um segundo, ele não compreendera. O Sol está em cima das minhocas, papai. Eu fiz a poesia e não vi as minhocas. Pausa. Posso inventar outra agora mesmo. Ó, Sol, vem brincar comigo. Outra maior.
Vi uma nuvem pequena. Coitada da minhoca, acho que ela não viu. Lindas, pequena, lindas. Como é que se faz uma poesia tão bonita? Não é difícil, é só ir dizendo. Em Água Viva, a mesma experiência de criação, mas mais consciente. Francisco, próximo slide. Para te dizer o meu substrato, faço uma frase de palavras feitas apenas dos instantes já. Lê então o meu invento de pura vibração, sem significado, senão o de cada esfuziante sílaba. Lê o que agora se segue. Com o correr dos séculos, perdi o segredo do Egito, quando eu me movia em longitude, latitude e altitude, em ação energética dos elétrons, prótons, nêutrons, no fascínio que é a palavra e sua sombra. Isso que te escrevi é um desenho eletrônico e não tem passado ou futuro, é simplesmente já. A Joana criança cria poesias instantâneas, ao passo que a narradora personagem, em Água Viva, cria um desenho eletrônico, com aliterações da sibilante, que parece exigir, como na poesia, a declamação. Substrato, faço, vibração, sem significado, senão, sílaba, segue, século, segredo, ação, fascínio, sombra, passado, simplesmente. O processo de criação literária no instante já nas duas narrativas é semelhante, mas, se em Perto do Coração Selvagem temos esse exemplo citado, Água Viva é estruturado como uma sequência de criação consciente de texto nos instantes já. Há exemplos em praticamente qualquer página, mas cito uma da última página do romance. Hoje é sábado e é feito do mais puro ar, apenas ar. Vou parar porque é sábado, continua sábado. Aquilo que ainda vai ser depois, é agora. Agora é o domínio de agora, e enquanto dura a improvisação, eu nasço. E a narrativa é encerrada com: o que te escrevo continua, estou enfeitiçada. Em Perto do Coração Selvagem, já há muita experimentação, mas há enredo, tema, personagens com nomes. O tempo narrativo é fundamentalmente cronológico, atravessado a cada certo tempo por incidências de não tempo. Água Viva, por outro lado, é uma experimentação radicalizada. A arquitetura da narrativa foi pensada como uma sequência de fotografias em uma exposição. Instantes presos em telas, sem uma ordem específica. O seu tempo narrativo é um não-tempo atravessado a cada certo tempo por incidências de tempo cronológico. Clarice e a sua experimentação sobre o tempo avançou bastante no interregno de 29 anos entre os dois romances analisados. Essa experimentação, eco de Santo Agostinho e do Eclesiastes, parece... Slide 22, por favor, Francisco. Essa experimentação, eco de Santo Agostinho e do Eclesiastes, parece funcionar como se a noção de tempo inevitavelmente cronológico se contrapusesse à noção de instante átimo atemporal, que não pode ser captado pelo relógio e nos coloca na eternidade daquilo que não se desloca, como descreveu Maria Lúcia Homem de forma tão precisa que prescinde de outra formulação. É isso, obrigada. Fico à disposição. Professora, que palestra belíssima. Parabéns, foi uma explanação muito belíssima a respeito do tempo nas obras de Clarice Lispector. Gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a professora a respeito de sua explanação na manhã de hoje. Professora, eu sei que estão tecendo elogios aqui no chat. Que momento incrível. Maravilhosas considerações.
Muito obrigado, professora. Parabéns, professora. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou alguma pontuação a respeito da fala da professora? Opa, no chat temos uma, professora. Vanúcia Soares da Silva. Professora, o presente como interrupção estaria associado a um terceiro espaço? Professora, seu áudio está desligado. É um clássico absoluto, desde 2020, né? Vana Lúcia, eu diria que o presente é aquilo que ela busca o tempo todo. E ela está consciente de que não consegue. Eu acho que o presente é a busca, sabe? É aquilo que ela está querendo e não consegue, é aquela busca, o do instante já. Eu acho que é isso. É aquela coisa do que acontece agora, né? Da Joana pequenininha. E não acontece porque você está na expectativa de acontecer sem se dar conta que o agora é aquilo que você está perguntando, né? E você tentar aprender. Desculpa, Francisco, te interrompi. Não, vale. Temos outra pergunta. Vanice Nascimento está fazendo a seguinte pergunta. Gostaria de saber se Clarice teve influência de Camões. Ela achou que sim. Olha, eu acho que sim, né? Eu gosto de achar que sim, Vanice. Gostaria de achar que sim. Por que você acha que teve? Nunca pensei nisso. Nunca pensei sobre o assunto, mas por que você acha que teve? A gente pode conversar sobre isso também. Nunca pensei sobre o assunto. Questão do tempo, fugacidade. É um tema, assim, bastante presente, né? Em tudo, se a gente for pensar, né? Em termos de literatura, em tudo. Em tudo. Assim, aliás, a gente pensa em filosofia, literatura, religião, arte, né? É impressionante. É impressionante mesmo, assim. Perpassa tudo porque é justamente a nossa condição. É a nossa condição de humano, né? O que perturba a gente. Eu acho que o humano é o único bicho que sabe que vai morrer, que tem consciência, né, da morte, que é a nossa condição. Né? Nenhum outro animal tem consciência, nenhum outro ser vivo tem consciência da morte. Então, por isso que a gente, né, para a gente é o assunto, né? É o tempo que a gente tem. Né? É aquilo lá que quando está nascendo o dia, a protagonista do que não tem nome, né, da Água Viva, né, que ela mata quando ela vê o sol, mata uma certa vaga esperança, né, que é um dia a menos, pronto, né, estou mais perto do fim. É isso. Eu acho que é um tema que perpassa tudo. É isso. Acho que é inevitável, é a inevitabilidade do tema. Joana fez uma consideração. Olha... Maria Luísa fez uma consideração. Joana é uma protagonista de Clarice. Acho que ela é uma mulher muito determinada e misteriosa. Então, qual é o nome dela? Maria Luísa. Maria Luísa, esse romance, Perto do Coração Selvagem, foi o primeiro texto que eu li da Clarice. Eu acho que eu era adolescente. Ainda bem, né? Se eu fosse criança, assim, acho que ia ser um impacto, assim, de repente, muito grande, né, com a criança. Eu era adolescente, assim, e para mim foi um acontecimento, né? Quem gosta da Clarice, né? Para quem não gosta, eu acho que é um acontecimento também, né? Muda a vida da pessoa, tem uma rejeição absurda, né? Para mim, ela é uma grande protagonista, assim, né? A crítica, em geral, as pessoas gostam muito da Hora da Estrela, né? Paixão Segundo de H e tal. A Joana, para mim, é uma figura
importantíssima na minha vida e na minha formação, assim, literária mesmo. É uma grande protagonista, sem dúvida. Muito determinada, misteriosa, sem dúvida. Assim, é uma das... muito clariciana, né? E já sendo a primeira, né? Pelo menos a primeira que foi publicada, né, da Clarice. É impressionante. Como ela já, tão jovem, né, já conseguia produzir uma personagem com essa força. É impressionante. Professora, temos outra pergunta. Maria das Graças Fonseca Andrade. Eu gostaria de perguntar sobre a crônica Medo da Eternidade. A senhora não achou interessante inserir no corpus de sua pesquisa? Então, como é o nome? Maria das Graças. Oi, Maria das Graças. Então, eu pensei em colocar muita coisa, mas eu decidi, assim, fechar nesses 2 romances, porque, primeiro, assim, eu gosto muito do Perto do Coração Selvagem, né? De vez em quando eu coloco ele nas coisas, né? Porque é um texto, primeiro, é um texto que eu conheço muito bem, né? Porque eu li inúmeras vezes, foi o primeiro texto que eu conheço e tal, eu gosto muito. Segundo, porque como eu queria, faz muito tempo que eu queria trabalhar com Água Viva, né? De alguma forma. E era um texto, esse texto que eu escrevi com esse meu colega, eu tinha que, enfim, a gente tem que fazer um recorte, né? E recorte foi esse. Tinha mais coisa que eu tinha pensado em colocar. O meu projeto de pesquisa é sobre os contos. Foi renovado agora. E eu estou agora... Antes eu estava trabalhando com Clarice como um todo, Clarice traduzida. Foi renovada agora é só os contos. Só os contos traduzidos. Então, assim, minha tendência é trabalhar com os contos. Você falou da crônica, né? Eu adoro as crônicas. Minha tendência é trabalhar só com contos, né? Já faz um tempo. Mas, para esse artigo especificamente, como também era em parceria, né, a gente teve que entrar num meio termo ali, num acordo, né? E mais ou menos foi isso que ficou acordado naquele momento. Mas sim, poderia entrar tanta coisa, né? Mas foi assim que ficou. Alguém tem mais alguma pergunta? Opa, apareceu, professora. Simone Ferreira Ângelo. Como você indicaria uma forma de leitura para os livros de Clarice? Os 2 livros citados em específico. Como cativar os adolescentes para esta leitura? São 2 perguntas em uma. Nossa, como é difícil. O primeiro... para adolescente, né? O primeiro é mais fácil. O primeiro é mais fácil, porque o segundo é muito experimental, né? Desculpa, qual é o nome dela, Francisco? Simone Ferreira. Oi, Simone. Então, como trabalhar com adolescente, né? A Clarice, ela é uma figura misteriosa e muito interessante. Talvez, assim, começando por ela, tentando puxar por ela, talvez fosse uma coisa legal, assim, para apresentar para adolescente, né? Começar também pela personagem, a Joana é muito interessante, né? Talvez isso. Agora, Água Viva é um romance que talvez, né? Assim, na minha opinião, hein? Eu não trabalho com adolescente, né? Quando eu estava na graduação, eu dava aula para adolescente, e foi lá que eu resolvi que eu ia fazer mestrado e doutorado, que eu sofria muito trabalhando com adolescente. Eu acho que talvez Água Viva
não fosse o livro assim mais indicado para adolescente, porque ele é muito radical, Simone, muito radical o uso de língua dele. Ele deixa a gente meio zonza, assim, sabe? Ele é muito difícil porque ele não tem uma história, né? Ela tá falando o tempo todo, né? E ela tá assim como que vomitando palavras, tá? Às vezes, esse trecho que eu li, por exemplo, aquilo ali você pode multiplicar aquilo por 1000, né? E é aquilo o tempo todo. De vez em quando tem tem uma ordem. De vez em quando não, tem. Digamos assim, sei lá, gente, uns 30%, 40%, talvez, né? Ela segue, assim, 2, 3 parágrafos, né, que tem um começo, meio e fim, mas, em geral, são coisas que que você pode ler em qualquer ordem mesmo, né? Ela vai jogando aquilo. Ela tá falando com alguém, né? A gente vê que ela está falando com alguém. A gente sabe que ela era uma pintora e que agora, isso a gente sabe, né? Que ela costumava pintar e que agora ela está começando, ela está entrando na coisa da literatura, ela está começando a escrever. Isso a gente sabe porque ela fala. E só. Não tem história, não tem enredo, não tem tema, não tem nada. É muito difícil da gente trabalhar com adolescente, assim, esse livro, Simone. Mas o Perto do Coração Selvagem eu acho que funciona, porque tem personagem, tem história, tem começo, meio e fim, né? A Joana criança, ela é extremamente interessante, entendeu? Tem a Joana adolescente também, tem a Joana, por exemplo, tem a Joana se descobrindo, né? Tem a Joana... Desculpa, gente. Tem a Joana se descobrindo como mulher, por exemplo, tem um capítulo que chama O Banho, que é um capítulo super famoso, ele é enorme, tem um fluxo de consciência que demora, sei lá, gente, é um parágrafo que é páginas e páginas, né? Que ela se descobre mulher, né? No banho, justamente, né? Quando ela está tomando banho, tal, que ela fica se observando, né? Tem muita coisa que dá para trabalhar com adolescente, sabe? É interessante, é bem interessante. Você pode, não sei se trabalhar o livro todo ou fragmentos dele, pode ser. Não sei se eu ajudei ou compliquei a sua vida, eu não sei. Espero ter dado algumas ideias. Professora, tem outra pergunta. Felicidade clandestina poderia ser estudada por temáticas da atualidade com bullying nas escolas de ensino médio? Ai, com certeza. Desculpa, Francisco, te interrompi. Não, a pessoa que enviou foi Vanice. Como? Vanice. Ai, com certeza. Dá sempre para você trazer... A Clarice tem uns textos, assim, que gente, tem, sei lá, 50, às vezes muito mais que isso, né? E que são extremamente atuais. E dá para a gente falar, assim, muito sobre eles, né? E abordar coisas, assim, tanto em sala de aula, quanto até mesmo educação de filhos e tal. São extremamente atuais. Desde de falar sobre a questão feminina mesmo, né? Como a questão da violência, como as relações parentais, como as relações, enfim, de casamento, né? Matrimoniais. Dá para a gente, sabe, são muito atuais mesmo. Com certeza, bullying, com certeza. Por exemplo, a crônica super famosa do Mineirinho, né? Aquilo ali, ela estava adiantando uma realidade que hoje em dia a gente acha até normal, né? Aquela história do Mineirinho que levou 13 tiros da polícia, né? Hoje em dia a gente vê, lembra aquele caso daquele
o cara que levou 80 tiros, né, da polícia, teve o carro alvejado com 80 tiros, né? Então, é como se ela tivesse... E aquilo foi um escândalo, né, na época, era como se ela estivesse prevendo aquilo, né? Então, tem muita coisa que dá para trabalhar, muita coisa. As crônicas, então, olha, um prato cheio. Outra mensagem, professora. Ou, no caso, outra pergunta. Anderson Andrade está fazendo a seguinte pergunta. Em meu mestrado, pesquisei Clarice, tradutora de Poe. No caso das traduções feitas e das modificações constratantes do texto original, faziam parte de um projeto literário de Clarice, tradutora, ou um pedido da editora? Desculpa, você pode... A pergunta é bem... Vamos lá. Em meu mestrado, pesquisei Clarice, tradutora de Poe. De poesia, né? Tá. No caso das traduções feitas e as modificações constatantes do texto original, faziam parte de um projeto literário de Clarice, tradutora, ou um pedido da editora? Bom, aí eu não saberia dizer, porque, assim, quando a gente traduz para uma editora, ele falou o autor? Ele falou qual é o autor? Professora. Oi. É o Anderson. Oi, Anderson. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo? Eu não vou abrir a câmera, porque minha câmera está com um defeitinho. É o seguinte, ela traduziu o Poe, né? O Poe. Allan Poe, né? Na verdade, a minha dissertação, ela diz respeito a Clarice e ao Machado de Assis, tradutores do Poe, né? Tá. Então, na minha análise que eu fiz, foi sobre o Poe traduzido por Machado, no caso do Corvo, né? E eu analisei o Gato Preto, traduzido por Clarice. Né? Tá. Que não daria tempo, né, de analisar todos os contos, enfim, mestrado é algo curto, né? Uhum. Agora um doutorado não estou Clarice mais, né? Agora é só o Machado, tradutor. Mas, enfim, eu pude perceber que na primeira edição, eu até comprei, acho que consegui encontrar, né? A primeira edição da tradução da Clarice, ela coloca um pouco como a tradução dela como histórias para infantos juvenis, né? Então, na análise que eu fiz um cotejo, né, do conto original em inglês e o conto da Clarice, e a tradução da Clarice, desculpe, e foi perceptível, por exemplo, que ela amputou muitos pedaços do conto, né, que ela deixou o conto muito infantilizado. Não sei se o termo é esse, mas quebrou aquela expectativa que o Edgar Allan Poe tem, que nós conhecemos, né? Pertencente a um romantismo norte-americano, aquela coisa mais sombria, gótica, enfim. Gótico. E ela deixou muito suave, digamos assim, né? Então, eu li muita coisa com o mestrado, sobre a Clarice tradutora nessa época. E eu fiquei com dúvida, assim, na época, teve alguma coisa que eu discuti com a banca, né? Essa relação se foi a Clarice que teve as traduções que a Clarice fez, partiam dela a tradução daquela maneira, ou era um projeto literário que ela tinha de traduzir daquela forma, ou a editora vinha e falava, olha, Clarice, você vai traduzir assim, 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 porque eu li um texto do André Luiz Gomes, da UNB, sim, que ele, eu acho que é daquele livro Clarice o Teatro, uma coisa assim, e que ela estava quando ela traduziu o Poe, ela estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, né? Então, isso já nos anos 70, começo dos anos 70, que ela traduziu o Poe, né? Na década que ela faleceu, inclusive. E aí eu fiquei com dúvida se a ofício de tradutora da Clarice ela traduzia realmente dessa maneira por vontade própria, ou porque ela era contratada para modificar tanto o texto, para mexer tanto no texto, assim como ela mexeu. Então, Anderson, é o seguinte, em regra, a gente não sabe, não pode afirmar, a não ser que ela tivesse deixado escrito. Por quê? Porque quem trabalha com editora, né, a gente sabe que a editora ela tem um poder enorme,
certo? A não ser que você seja um tradutor, assim como, sei lá, o Paulo Henrique Brito, né, por exemplo, um tradutor super famoso e tal. Em geral, pelo menos a minha experiência, né, como quando eu trabalhei com editora, fazendo tradução literária, eles mexem bastante, né, eles falam assim, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui vai mudar, né? Eles mandam de volta para a gente, mas tem algumas coisas que a gente não tem muita voz, digamos assim, né? Certo. Então, pode ter sido, sim, uma questão da editora, tá bom? Pode ter sido, sem dúvida. Agora, tem também a questão do livro, do público do livro, né? O livro era infanto-juvenil, se disse. Então, pode ter sido uma escolha que a editora tenha feito por conta do livro, né? Eu não entendo muito bem como é que alguém faz uma coletânea infanto-juvenil e coloca o Poe. Sim, eu também foi a dúvida que eu tive. É uma coisa meio louca, né? O Poe não faz o menor sentido, mas tudo bem, ok. Alguém pensou, né? Colocou. Pode ter sido isso. Agora, eu estou pensando o seguinte, né? A Clarice, ela tem uma outra tradução do Poe, que aí eu vou te perguntar. Pelo menos ela tem aquele Coração Denunciador? Tem, na coletânea tem. Ah, é na mesma coletânea? Na verdade, assim, o primeiro conjunto de contos foram lançados em 73, mais ou menos, que chamou 7 de Allan Poe. Depois lançou, Clarice traduziu mais, aí virou 11 de Allan Poe. Depois juntaram todos e virou Gato Preto e outras histórias. E na capa tá assim, histórias para o público infanto-juvenil. Né? Então foi por partes, né? Ela não traduziu uma coletânea toda de uma vez, foi pouquinho. E aí, no caso do Gato Preto, né, que foi o que eu analisei no mestrado, para quem leu com a tradução, por exemplo, do Breno da Silveira, ou então do José Paulo Paes, que na minha opinião acho que é a mais, assim, do José Paulo Paes é a que mais se aproxima, a Clarice, ela modificou muito o texto, né? Então, como você mesmo disse, professora, é um pouco absurdo colocar o Edgar Allan Poe para o público infanto-juvenil, né? Não tem como, né? Eu acho, sabe o quê? Eu acho que foi pensada a questão depois, assim, muita gente defende, né? E eu estou de acordo, que não é bem uma tradução, é mais uma adaptação que ela faz. Certo? De tanto que ela mexeu. Né? E é uma adaptação justamente para um público mais, mesmo para o infanto-juvenil mesmo, sabe, Anderson? Sim. Então faz sentido que essa coletânea seja posterior mesmo, que não tenha sido, né, antes, mas sim depois. Certo. Não, tá ok, professor. Eu acho que é por aí, talvez. Não, tá ok. Obrigado. Nada, imagina. Acredito que agora nós não temos mais nenhuma pergunta.